atender o cliente de alto padrão da mesma maneira que tu atende um cliente de classe média é um grande erro. É um grande erro. O cliente de alto padrão, ele quer mais atenção, ele quer um projeto mais customizado, ele quer ser escutado. Basicamente, ele quer ser escutado. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O que afasta o arquiteto do cliente de alto padrão? Bom, em primeiro lugar, vamos definir, o que é alto padrão. Alto padrão é o que está acima do padrão, o que está acima da média. Então, uma arquitetura padrão é uma arquitetura média, uma arquitetura de médio padrão. Uma arquitetura Então, existe o padrão, que está a média, existe o baixo padrão, existe o alto padrão. Tudo que está acima da média é o alto padrão. E o que é um cliente de alto padrão? Um cliente de alto padrão é o que consome a arquitetura de alto padrão, ou seja, é um cliente de alta renda. Porque no alto padrão tudo é mais caro. Então, a obra é mais caro, o terreno é mais caro, revestimentos é mais caro, a equipe de profissional é mais especializada, é mais cara. Isso também inclui a equipe de arquitetura. Então, é natural que um cliente de alto padrão pague um valor acima da média para um projeto de alto padrão, Então vai pagar, vou inventar um termo aqui, altos honorários, Não existe esse termo, mas seria o equivalente a isso. Seriam honorários proporcionais ao valor do projeto, honorários proporcionais à qualidade que o cliente está buscando. Então, a qualidade ela é algo fundamental, só que a qualidade ela é subjetiva. A qualidade está nos olhos do cliente. Não necessariamente a qualidade que o cliente deseja é a qualidade que o teu professor da faculdade dizia que tinha que ter. A nota máxima da faculdade não tem garantia nenhuma de que quando tu coloca esse projeto no mercado, quando tu coloca esse arquiteto nota A, nota 10 da faculdade, não tem garantia nenhuma que ele vai se dar bem no mercado. Porque as regras são outras. A regra da faculdade é outra. Eu demorei 7 anos para me formar. Isso não significa que eu seja um mau arquiteto, só porque eu fiquei 7 anos na faculdade. E um arquiteto que demora 10 anos para se formar não significa que ele é pior do que um arquiteto que se formou em 4 anos, 5 anos, 5 anos como mínimo. Então, não existe nenhuma relação com isso. O que tu precisa é entender o mercado, entender as regras do jogo do mercado. E eu tô aqui para dividir com vocês tudo que eu já aprendi, tanto em mercados brasileiros quanto em mercados internacionais. Leonardo, qual é a diferença de uma arquitetura praticada num lugar como na Inglaterra, onde eu estou agora, ou na arquitetura do Brasil? Existem diferenças técnicas de projeto, principalmente de obra, mas o conceito é o mesmo. O cliente busca um profissional que está posicionado com o desejo e o sonho daquele cliente. Se tu te posicionar como um profissional que tem excelência em mercado imobiliário, um cliente de mercado imobiliário vai te procurar. Agora, um cliente de interiores, um cliente que busca alguém para fazer interiores, não vai procurar um cara que demonstra excelência e um belo posicionamento em mercado imobiliário. Então é muito simples. Esse conceito de posicionamento vale para qualquer lugar do planeta. E uma coisa é tu entender o conceito de posicionamento e outra coisa é tu entender um conceito de lógica de mercado.
Nem toda hora trabalhada é remunerada da mesma maneira. Leonardo, eu trabalho o dia inteiro e não estou ganhando o que eu acho que eu deveria. Estou ganhando pouco. Estou ganhando, por exemplo, muito menos do que eu gostaria. O que isso significa? Significa que você está trabalhando na coisa errada, da maneira errada. E no que é que a gente deve trabalhar então? O que seria a coisa certa para trabalhar? Bom, essa pergunta ela pode ser um pouco polêmica, mas eu acho que a maioria de vocês vai concordar comigo. Que, em primeiro lugar, tem que ganhar bem, né? Tem que ter uns honorários dignos. Tem que ter uns honorários mais do que dignos, uns honorários com uma bela folga, tá? Porque folga é bom, sem aperto, sem estresse. Se tu tem um custo de vida X, tu tem que ganhar, tu tem que ter um salário, né, um prolabore do teu escritório que é muito superior ao teu custo fixo, ao teu custo de vida. Bom, então essa folga é fundamental, porque tu tem que construir patrimônio. Como é que se fica rico? Não importa quanto tu ganha, né? Importa quanto tu reserva ou quanto tu tem de patrimônio, qual é o patrimônio que tu está acumulando. Se tu quer ficar rico, tu tem que acumular patrimônio, investir. E para tu investir, precisa sobrar. E para sobrar, tu precisa aumentar os teus honorários. E para aumentar os teus honorários, tu tem que estar trabalhando com o cliente certo. E o cliente certo na arquitetura é o cliente de alta renda, porque ele tem grana, tem dinheiro para pagar grandes honorários. O cliente de alta renda, ele está acostumado a pagar mais caro tudo, em troca de maior qualidade. Ele não é trouxa, o cliente de alta renda não é trouxa, não é bobo, ele não é um cara generoso que dá caridade e fica distribuindo dinheiro para qualquer um, não. Mas ele entende o que é qualidade e ele está disposto a pagar mais. Por isso, tem uma padaria que faz um pão especial e tem uma padaria que não faz um pão especial. Ele está disposto a pagar mais por aquele pão especial. Simples, né? Agora, se tem duas, vamos supor no caso de um restaurante, né, uma padaria, tanto faz. No caso tem várias padarias na tua cidade, o cliente ele vai ter as suas preferências pessoais. Tem gente que gosta de talvez alguma coisa, né? Tem gente que é fissurado por baguete, outros são fissurados por, sei lá, alguma coisa mais rústica, outros gostam de uma coisa mais estilo confeitaria, mais enfeitada. Então, alguns que gostam de um estilo mais rústico vão para aquelas padarias que são já subnichadas num estilo mais rústico. E na arquitetura igual, existe alto padrão de vários estilos, não existe um único estilo alto padrão. Eu chamo que, na verdade, alto padrão é um segmento e dentro desse segmento tu vai subnichar, tu vai nichar. Dentro do alto padrão, eu escolhi o nicho de arquitetura residencial contemporânea. É o único nicho que existe? Claro que não. Existe um nicho que é um pouco mais neoclássico, ele tem muita presença. Existe um nicho que é corporativo, por exemplo, ele funciona muito bem em grandes centros. Existe o nicho, por exemplo, hospitalar, clínicas médicas, consultórios. No Brasil, existe a saúde pública e existe a saúde privada. A saúde privada é onde os médicos ganham mais dinheiro. O médico que faz atendimento público não ganha tão bem. O médico que faz atendimento privado ganha muito mais. Então, médicos que vamos supor, cirurgiões, principalmente cirurgia plástica, né, que envolve não está cuidando exatamente de uma doença, né, em geral, né. Geralmente a cirurgia plástica não cuida só de doença. Geralmente a boa parte da cirurgia plástica é feita por razões estéticas. Então são pessoas que estão buscando algo mais especial na sua vida, no seu corpo, algum ajuste nesse sentido. Então faz todo sentido eles buscarem uma arquitetura que represente isso. Eu tenho vários clientes que são cirurgiões plásticos, pelo menos 3.
No caso, eu fiz só a casa deles, mas não é nada difícil, né? Não seria difícil para mim eu fazer a clínica deles. De um deles eu fiz a clínica, né? Mas isso muito antes, no início da minha carreira, antes de eu focar em residencial. Mas é um excelente mercado. A mesma lógica vale para advocacia, vale para empresas. Qualquer segmento de empresa, qualquer tipo de empresa. Chega um momento que a empresa precisa ter Chega um momento que a empresa vai precisar ter uma sede que simbolize o que ela alcançou. Vamos pensar numa empresa bacana? A Apple. Quando a Apple foi fazer a cidade nova deles lá, que eu esqueci o nome, da nova sede da Apple no Vale do Silício, eles chamaram o Foster. Então, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo hoje, é a maior empresa do mundo hoje, e eles chamaram aquele que seria digno de fazer a sede da empresa mais importante do mundo hoje, chamaram então um arquiteto que tem fama de ser também um dos mais importantes do mundo hoje, que é o Norman Foster. Então, o escritório do Foster fez a sede para eles. E o que é aquela sede? A sede é só um lugar para aquela galera trabalhar. E que representasse o conceito da empresa. Então, ela é uma sede que, se eu não me engano, deve ter emissão de carbono zero, né? Então, ela é forrada de painéis solares, ela é o que há de mais sustentável em termos de arquitetura. Hoje, é um super case. Foi barato construir? Claro que não. Aqueles vidros são gigantes e levemente curvos. Não tem frames, né? Então, tudo que a gente estuda em arquitetura de alto padrão, aquela sede da Apple tem tudo. Todos os quesitos nota 10, né? Em todos os quesitos. O projeto, a Apple pagou... Quanto pagou o metro quadrado daquele projeto? Eu não sei, nem se cobra por metro quadrado, se cobra por conceito. Eles cobraram uma bela fortuna. Eu não sei o valor, mas com certeza foi gigante. E eles também precisavam de uma assinatura. Então chamaram o Norman Foster, um cara com assinatura. Poderia ter um escritório que não fosse famoso, fazer um projeto tão bom quanto? Improvável, mas talvez sim. Mas a Apple não contrataria, porque a Apple também precisa de uma assinatura. O cliente de alto padrão pensa assim, ele precisa de uma assinatura. Por exemplo, é muito comum pessoas de alta renda preferirem comprar, por exemplo, alguma coisa que tem uma certa marca do que o equivalente sem aquela marca. Uma roupa, um celular ou alguma coisa assim. E por quê? Porque eles valorizam aquele selo de qualidade, eles não querem correr o risco. Eles querem, então, para minimizar o risco, eles querem ter a garantia de que estão pagando mais, mas que não vai dar problema. É a chancela, é a marca. O que é marca, Leonardo? A marca veio dos bois. Então, a época que o pessoal criava bois, eles pegavam e faziam uma marca com ferro fundido e tacavam ferro quente no bumbum do boi. E o boi que tinha aquela marca tinha procedência. Eles precisavam ter uma referência de quais os bois que eram bons para reproduzir. Os melhores bois que tinham melhor performance, segundo os critérios deles, eles precisavam marcar porque eles eram os bois reprodutores. Então eles marcavam. E não era para matar ou carnear, né, como se fala. Não era para carnear os bois que tinham marca. Era para cuidar. Inclusive, eles são bois reprodutores e hoje em dia, né, vendem, inclusive, o material genético deles. Então, aí que vem a origem de marca. O que tem marca é reconhecido, já foi reconhecido e já tem uma certa chancela, já tem um pré-reconhecimento de qualidade. Isso é marca. A Apple, em setembro, vai lançar o iPhone novo. Ninguém sabe como é, mas teoricamente qualquer um pode comprar cegamente porque sabe que
a Apple não vai fazer uma coisa de baixo nível, né? Com certeza vai ser até melhor do que o modelo recente deles. Isso é marca. Então, tu tem que construir isso. O teu escritório precisa ter a marca, precisa construir uma marca que o cliente reconheça no teu portfólio, que se ele te contratar, ele vai ter um projeto até melhor do que aqueles que ele está enxergando ali. Só que esse até melhor, talvez todos consigam, de certa forma, até pensar e até conseguiram pensar nisso, mas o teu portfólio precisa estar num nível o mais elevado possível. Precisa estar extremamente conectado com o teu cliente, com os sonhos e desejos do teu cliente. E esse é um dos erros que afastam o cliente de alto padrão. Que afasta o arquiteto do cliente de alto padrão. Um dos principais erros que afastam o arquiteto do cliente de alto padrão é um portfólio poluído. Imagina, no caso da Apple, se alguns telefones são bons, outros são ruins. Alguns são perfeitos, outros têm defeitos. Isso atrapalha a reputação, isso prejudica a reputação da marca. Então as pessoas começam a não querer consumir mais. Mas como assim, Leonardo? Eu já fiz projeto bom. Sim, eu até reconheço, dá para entender, eu sei que tu fez um projeto bom, mas como tem esse que é ruim, isso atrapalha a construção da tua marca. Leonardo, mas eu sempre pensei que quanto maior fosse o meu portfólio, quanto mais extenso fosse o meu portfólio, se eu conseguisse mostrar tudo que eu já fiz, eu seria reconhecido como um grande arquiteto, porque eu já tenho grande experiência. Assim o cliente vai ver como eu tenho bastante experiência. Mas se tu mostra projetos que não estão alinhados com o sonho e desejo do teu cliente, ele vai pensar, puxa vida, e se o meu projeto for assim? Deus o livre, ele vai dizer, né, na cabeça dele. Ele começa a olhar um portfólio, seja no Instagram, seja um site, seja um PDF, eu não sei como é que tu vai mandar, como é que ele vai ter acesso a isso. Ele vai olhar, ou até um anúncio, alguém inventou de fazer um anúncio em algum lugar, viu só uma imagem. E se ele olhar, Deus o livre, ele vai pensar na cabeça dele, eu não quero correr esse risco de ter isso. Então, tudo o que tu mostrar precisa estar super alinhado com os desejos e sonhos do teu cliente. Tudo que tu mostrar precisa estar alinhado. Leonardo, e se eu mostrar uma coisa que eu gostei muito de fazer, uma coisa que foi muito elogiado na época, mas não está muito alinhado com o meu nicho, eu mostro? Por exemplo, eu fiz uma loja uma vez e a loja ficou muito boa, ficou muito legal. Só que agora eu estou num nicho residencial. Eu mostro ou não mostro essa loja? A resposta é: ou tu atua nos dois nichos, perdendo força, porque tem quem atua em dois nichos não tem a mesma força que quem atua em um nicho só, ou tem que guardar a loja no teu arquivo, tá? Arquivar essa loja e mostrar só o que está alinhado com o teu novo posicionamento, com o teu novo nicho. Mas o escritório do Foster faz prédios, faz talheres, faz cadeira, faz ponte, faz arranha-céus, faz de tudo, né? Faz edifícios residenciais, comerciais, industriais, faz sede de mega empresas, faz tudo isso, faz. Só que tu não é o escritório do Foster. Então, escritórios gigantes como o Foster, que deve ter cerca de 5.000 funcionários, eles realmente já construíram, e tem uma mega história, eles conseguem atuar em vários nichos. Só que a diferença é que eles atuam
em todos os nichos ele atua com excelência. Até os talheres que o Foster projeta são bons. A sede da Apple que eles fizeram é espetacular. Galera, agora deixa eu fazer uma pausa importante. Tá vendo esse aviãozinho aí, né? Se tu quer crescer na arquitetura, segundo o meu oráculo, quanto mais tu compartilhar um bom conhecimento, mais tu vai crescer na arquitetura. Por quê? Porque eu descobri o seguinte, que o ser humano o indivíduo, ele é imperfeito, limitado e escasso, tá? O indivíduo é imperfeito, limitado e escasso. Ninguém consegue fazer nada significativo sozinho. Agora, o mundo, o universo é ilimitado, ele é perfeito e abundante. Então, quanto mais conexões tu fizer na tua vida, mais resultados benéficos tu vai colher. Então, por isso que tu tem que compartilhar a live, porque se tu quer crescer na arquitetura, tu vai ter que crescer com outros arquitetos. Não necessariamente tem que ser sócios, mas tu ter boas conexões. Algum dia um arquiteto tu vai precisar, por exemplo, de uma especificação e tu sabe ou tu desconfia que um certo amigo, uma amiga arquiteta, um amigo arquiteto sabe daquela especificação. E como tu tem boas conexões, né? Tu compartilha boas mensagens, então tu vai compartilhar essa live. Simplesmente clica no aviãozinho e compartilha. Eu vou fazer isso agora. Inclusive, se alguém não tem não me segue no Instagram, vai lá e já me segue. Deve ter um follow em algum lugar aí e já me segue. Eu compartilhei para uma galerinha aqui agora, então vou te pedir para tu fazer o mesmo. E esse conceito é super importante, tá? Esse é um dos erros que afasta o arquiteto do alto padrão. É achar que ele consegue tudo sozinho, achar que ele já sabe tudo, achar que ele não precisa dos outros. A arquitetura de alto padrão ela é diferenciada. Tecnicamente, ela tem uma técnica diferente. Tu precisa ter consultores, engenheiros. Quando eu faço minhas casas com concreto aparente, geralmente eu contrato um consultor só pro concreto, que é o Gabriel Regino. É o principal consultor, o maior especialista em concreto aparente do Brasil. Então eu gosto de contar com a consultoria dele. Para fazer uma grande obra, tu vai precisar de grandes parceiros, esquadrias, marcenaria. Tu vai precisar de grandes parceiros para botar essa obra, para botar o teu grande plano em prática, para ter resultado. E além disso, por que não, né? Eu diria, tu deve sim, né? Começar a montar uma equipe. Conforme tu vai vendendo teus projetos, tu vai montar uma equipe. Uma equipe, sejam estagiários, sejam arquitetos recém-formados, seja uma equipe terceirizada, tanto faz. Tu vai precisar montar essa equipe. Senão tu vai ficar louco fazendo tudo sozinho. Então isso tudo é uma questão de mindset. O mindset é a segunda coisa que mais afasta o arquiteto do cliente de alto padrão. É o mindset errado. É o mindset de escassez. É o mindset de individualidade. Por exemplo, eu tô gostando da live, eu vou ficar com esse conteúdo só para mim. O que adianta? Depois tu vai precisar trabalhar e daí algum dia tu vai precisar saber onde é que tu vai achar um fornecedor bom de esquadrias. E daí tu vai conversar com alguém e vai dizer, cara, tu nunca me liga, só me liga só vem falar comigo para pedir coisas. Quando é que tu vai me dar alguma coisa boa, entendeu? Quando é que tu vai me retribuir? Então, é isso, né? Tu tem que primeiro plantar para depois colher. Retribua sem desejar nada em troca agora, que o universo
de um jeito ou de outro, ele vai te devolver. E o alto padrão, ele é algo com mais poder, né? Ele é uma arquitetura mais poderosa. Por isso que todos, não é alguns, tá? Todos os grandes arquitetos do Brasil trabalham no nicho, no segmento de alto padrão. Todos os grandes arquitetos do Brasil trabalham com segmento de alto padrão. E se não trabalha com alto padrão, é porque não é tão grande assim, tá? E por quê? Porque pro cara conseguir realizar os sonhos financeiros, conseguir montar essa equipe, pro cara conseguir projetos que consigam especificações diferenciadas, ele quer ter um projeto diferenciado, ele precisa do alto padrão para isso. Leonardo, mas tem um escritório lá que ele faz 1001 prédios, são todos muito parecidos, aqueles prédios de construtoras. Ele é alto padrão? Não é, porque 1001 tudo meio parecido, são projetos médios de médio padrão para classe média, ou até às vezes classe popular, algumas vezes. Mas ele fez mais de 1000 projetos, fez mais de 1 milhão de projetos. E aí é quantidade. Alto padrão não é quantidade, é qualidade. Um chefe de cozinha, um grande chefe de cozinha não é o que já serviu 1 milhão de pratos, mas ele pode ter feito poucos com extrema qualidade. E qual que é um terceiro erro que afasta o arquiteto do cliente de alto padrão? É atender esse cliente da mesma maneira que ele atende um cliente comum. Atender o cliente da mesma maneira que ele atende um cliente padrão, um cliente de baixo padrão, de médio padrão. É ele vender o material dele da mesma maneira que ele vende pro cliente classe média. Leonardo, então se vende diferente? Com certeza. Por que se vende diferente? Vamos ver se alguém sabe. Por que se vende diferente? Porque são dois seres completamente diferentes. Eles vivem em ambientes diferentes. Eles têm desejos diferentes. Eles têm valores de vida diferentes. Eles têm mindset diferentes. O que atrai o cliente de alto padrão é uma coisa diferente do que atrai um cliente classe média. Vamos ver, o que atrai o cliente classe média? Palavras como promoção, palavras como desconto, palavras como grande oferta, palavras como orçamento gratuito, entendeu? Orçamento. Então, o cliente classe média, ele está interessado em preço, ele está interessado em orçamento, eles querem saber quanto custa. Começa assim, quanto custa? É típica pergunta do cliente classe média. Ele faz aquela pesquisa de preço que parece ser infinita, né? Uma vez eu tive um cliente que ele foi fazer a obra, ele era bem exigente. Ele fez uma obra de alto padrão, mas ele era muito exigente, ele queria uma obra, porque a obra era caro, né? A obra é mais caro que o projeto. E até aquele projeto eu não cobrei muito, mas ele queria algo de alto padrão e ficou uma casa de alto padrão. E ele conversou com 23 construtores e pegou 23 orçamentos e fez uma super varredura. Ele é aqueles clientes que são obsessivos, né? Ele tem um perfil obsessivo de extrema pesquisa. Então, antes de me contratar, ele tinha até feito um projeto com outro arquiteto, deu tudo errado, não gostou. Como é que diz? Rompeu relações com o antigo arquiteto, depois me contratou e daí sim, deu certo. Mas aquele projeto realmente eu não cobrei muito, mas ele queria uma obra realmente de alto padrão e eu senti dele assim que ele estava buscando muito isso e eu
Peguei porque aquele projeto me deu portfólio. Ela está concluída, mas eu ainda não tenho fotos, porque aí ele ainda não fez o paisagismo. E então, o cliente classe média, eu falei isso porque o cliente classe média, ele busca preço, ele quer comparar preço. O cliente classe média está toda hora buscando preço e comparando preço. Escreve aqui quem é que atende esse tipo de cliente que pergunta preço antes de dar bom dia. O cliente que pergunta quanto custa antes de perguntar o teu nome. Ele não pergunta nem o nome da pessoa, nem com quem eu estou falando. Ele só quer saber quanto custa. E se tu der o valor, ele vai dizer aquela resposta de sempre. Nossa, tá caro. Ele vai dar aquela resposta de sempre. Nossa, tá caro. Então, esse é o típico cliente classe média. E como é o cliente baixa renda? O cliente baixa renda é o cara que não tem grana. Arquiteto é uma coisa que está fora do padrão dele, entendeu? É totalmente. O cliente baixa renda não tem como. Ele não tem como contratar um arquiteto. O cliente baixa renda, ele tem que ganhar, entendeu? O arquiteto ou vem de graça ou não tem, entendeu? Ou é alguém que vai dar o projeto de graça ou não vai ter. Não tá como é que se diz, no portfólio de consumo, arquitetura para um cliente baixa renda. A Milena Dalmásio falou aqui, que triste escutar isso. Milena, eu vou te dizer o contrário, Milena. Que bom escutar isso e assim a gente pega e toma todas as atitudes necessárias para mudar. E a pior coisa que tem é a ilusão. É a ilusão que a faculdade principalmente nos coloca. Que o que importa é fazer aqueles detalhamentos. O que importa é saber um pouco de tudo. Tá, saber um pouco de tudo é bom para ter uma base. Mas com a base, só raiz não adianta. Só raiz não adianta, entendeu? Tu tem que ter um caule, tem que ter galhos para dar fruto. E então a faculdade não ensina nada do que eu falo. Ou menos, vou refazer a frase. Tudo que eu ensino é o que não está na faculdade, tá? Propositalmente, né? Eu ensino, tudo que eu ensino é complementar ao que está na faculdade. Então, o cara sai da faculdade e eu identifiquei que todo arquiteto precisa saber muitas coisas que nenhuma faculdade ensina. E por isso que eu comecei o meu projeto em 2018 de compartilhar informações, tanto informações gratuitas, como essa live, como a Masterclass do dia 17, 18 e 19 da semana que vem. A Masterclass terça, quarta e quinta. Masterclass Arquitetura de Alto Padrão, quanto nos meus cursos gratuitos, nos meus cursos pagos. Então eu tenho o meu curso Arch Revolution, que é o meu treinamento, onde eu trato isso de maneira profunda. Eu trato meus alunos. E então, que bom escutar isso para a gente tomar as atitudes necessárias. E tudo que eu estou mostrando aqui é que tem solução, tem um caminho. E agora vocês estão numa encruzilhada. Ou vocês mudam, ajustam a direção. Alguns ajustam um pouco menor, outros tem que dar uma volta completa. Outros vai ter que dar uma volta completa. Quem aqui tem que dar uma volta completa? Estava indo completamente para a direção errada. Quem aqui tem aquela mentalidade, cara, eu tenho pavor de rico, eu tenho medo de rico, eu nunca pensei que eu tinha que trabalhar para ricos. Eu nunca pensei que seria bom atender
alta renda. Eu nunca pensei que seria possível. Esse é um erro muito forte, né? Essa mentalidade de, vou chamar assim, síndrome de vira-lata, tá? Quem aqui tem, ou teve, ou acha que foi educado de alguma maneira, ou pela família, ou pela faculdade, ou pelo seu meio de convívio, que acha que não seria capaz de atender cliente de alta renda? Né? Se alguém aqui acha que nasceu num meio, ou questão da família, questão de amigos, questão até da escola, da faculdade, achando que... Eu estudei numa faculdade pública, né? Então, na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. E na Federal do Rio Grande do Sul, o pessoal lá tem um posicionamento que qualquer empreendimento privado que é feito, eles são contra. E eu sempre pensei, cara, mas se todo empreendimento privado é feito, eles são contra, e o governo praticamente não contrata arquitetos, então não vai ter nunca trabalho para arquitetos. E realmente, se a gente fica só escutando os professores, principalmente esses professores de faculdade, que muitos deles, na maioria dos casos, principalmente de faculdades públicas no Brasil, eles são proibidos de dar aula, são proibidos de atuar, eles têm obrigação só de dar aula, dedicação exclusiva, eles não podem atuar no mercado, então eles têm zero vivência de mercado, eles ganham um salário fixo de professor todos os meses e eles ficam dando conselhos ou verdades, eles ficam dando verdades para os alunos, só que depois fica um monte de gente aqui reclamando e dizendo que está ganhando mal, que a arquitetura não presta, que devia ter feito outro curso. Só que vai fazer o quê, né? Não é arquitetura, entendeu? A grande missão é o seguinte, tá? Isso serve para tudo na vida. O problema que um ser humano passa não é culpa do mundo, entendeu? O ser humano nunca pode culpar alguma coisa externa por um problema. A culpa é sempre do indivíduo, é sempre do próprio. A culpa é sempre daquele que está sofrendo. Então, se tu está sofrendo com alguma questão na tua profissão, eu tô aqui para ajudar. Ah, Leonardo, eu tô sofrendo com questões pessoais, daí é outro especialista, tá? Mas se for uma questão relacionada à tua carreira na arquitetura, né, eu tô aqui para ajudar. E eu tô dizendo, no Brasil é o alto padrão que tá o caminho. Leonardo, mas esse mercado é muito pequeno. Não tem tanto rico assim no Brasil. Caraca, tem sim. Tem muito rico no Brasil. Tem muitos ricos no Brasil e no mundo inteiro. Só aumentam. Tem uma notícia que está saindo bastante por agora, né? Saiu na revista Exame, se não me engano. Que até 2025, ou seja, em 4 anos, o Brasil vai ganhar 100 mil novos milionários. O Brasil hoje tem 400 mil milionários em dólar, né? Que tem $1 milhão, que isso dá cerca de 5 milhões de reais. Então, é considerado um público de alto padrão. E, então, ele vai... então, vai aumentar. Até 2025 vai ter 100 mil a mais. Ou seja, o mercado de alto padrão que já é aquecido vai ficar cada vez mais aquecido. Com a pandemia, agora se busca cada vez mais refúgios, casas espaçosas, ambientes que tu pode também trabalhar eventualmente ou permanentemente em casa. A busca por moradia de qualidade explodiu, né? Explodiu no bom sentido, tá uma super demanda. Todo arquiteto que trabalha no nicho de alto padrão está cheio de projetos e aumentando os seus preços. Cara, diz como isso pode ser ruim? Ah, mas eu tenho vergonha. Então vamos lá, vamos trabalhar isso, tá?
Vamos trabalhar a vergonha. Leonardo, me perguntaram esses dias, Leonardo, eu tenho que chegar de caminhonete importada e roupa de marca para atender um cliente alto padrão? Não precisa, tá? Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. As pessoas acham que o rico, ele precisa contratar só de quem é rico. Não é isso. Ele quer ser bem tratado, né? Contratar, né? Dentro da palavra contratar, ele é como se fosse... tem o como tratar, tá? Eu inventei isso, mas é só para ficar mais fácil de memorizar. É o jeito que tu trata ele que é importante. Não é o que tu tem. Não são os bens que tu tem que importa. É como ele vai ser tratado. Então, por isso que atender, né? O erro 3. Atender o cliente de alto padrão da mesma maneira que tu atende um cliente de classe média é um grande erro. É um grande erro. O cliente de alto padrão, ele quer mais atenção, ele quer um projeto mais customizado. Ele quer ser escutado. Basicamente, ele quer ser escutado. Me mandaram uma pergunta aqui, Econaturi. Essa semana o CAL lançou o salário mínimo a receber. Temos que cortar acima da média. Não, temos que cobrar acima da média. Tem gente recebendo 4 mil de salário mínimo. Pois é. Aqui não é uma live de empregado, né? Essa aqui é uma live de líder, de patrão, né? Então, eu não sei muito bem qual é o lado. Entendi muito bem. Aqui temos que cobrar acima da média. Sim, se é para... agora, questão de contratar pessoal, e é muito raro, né, os escritórios que conseguem ter arquitetos recebendo o piso da categoria num regime CLT. Até onde eu sei, nem o governo que inventou essa regra consegue pagar. Até onde eu sei, nem arquiteto funcionário do governo recebe o mínimo da CAL. Então, como é que funciona isso? Eu não sei, tá? Eu não sei. Como é que se contrata pessoas? Tu contrata estudante no regime estágio, tu paga o valor de mercado, e tu contrata PJ pela legislação de contratação PJ, pelos valores de mercado. Eu sou um cara de mercado livre, né? Eu sou um cara de livre mercado, moro na Inglaterra, né? Moro num país capitalista, rico. Estados Unidos é um lugar rico, capitalista, entendeu? É um lugar que o mercado funciona, entendeu? Essa é a minha posição. O governo não preste atenção no que o governo fala, preste atenção no que o governo faz. O governo não consegue pagar o piso da categoria, né? Então, eu também não consigo, né? Então a gente vai ter que tem que ter uma gestão moderna. E isso eu ensino no meu curso. Porque se tu começar a ler a categoria, como é que se diz, o plano de negócio do Sebrae, tu vai quebrar, porque quem escreveu aquilo, eu não sei quem escreveu, tá? Mas eu tenho certeza que não foram os grandes escritórios do Brasil que escreveram o plano de negócios para criar um escritório de arquitetura do Sebrae. Quem escreveu aquilo, com certeza, não é um grande arquiteto brasileiro. Porque uma vez eu li, tá? Vai no Google, escreve plano de negócios, escritório de arquitetura Sebrae. Ele vai dizer que tu tem que alugar uma sala, contratar uma ou duas funcionárias, duas secretárias. Ele manda tu contratar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, menos tu contratar arquiteto para fazer projeto. Eu não sei, é uns absurdos, assim. Tu começa com um custo fixo de 60 mil por mês, sem cliente. É o que o Sebrae
né? Pelo menos na época que eu li, isso faz 6 meses atrás, eu li o plano de negócio deles, é o que dizia. Então tem que cuidar com essas coisas aí. Tem que escutar quem faz. Escute um arquiteto que atua. Então eu ensino o que eu faço. Eu ensino o que eu vivo. Então eu não tenho nenhum funcionário CLT. Eu já tive, né? Eu já tive. Quando eu tive CLT, eu não contratava pelo regime de arquitetura pagando o piso salarial. Eu contratava como desenhista, e daí era um contrato, o pessoal era CLT, mas eles ganhavam como desenhista. Era assim que eu conseguia pagar a minha equipe. Isso faz já uns 6 anos atrás, 5 anos atrás. Daí depois eu parti para um modelo remoto. Eu parti para um modelo que faço toda uma gestão remota. E qual é a vantagem de ter uma gestão remota? Aluguel, quanto eu pago? 0. Custo de internet, eu pago só a minha internet de casa, né? Ou se eu vou para algum lugar, o lugar que eu for tem internet. Então o custo fixo é 0. O custo fixo não é 0, mas é pouco. Eu tenho que pagar o meu site. Então eu tenho o Squarespace, deve custar $100 por ano, né? $10 por mês, que é o site mais caro que tem, é esse, né? É uma plataforma pronta, de site pronta. Que mais que eu pago? Antigamente eu pagava uma assistente virtual, hoje eu não estou pagando isso, mas agora, quando eu voltar para o Brasil, acho que eu vou contratar de novo. Custa $450 por mês. É uma secretária, tá? Que mais? Custo fixo. O segredo de uma bela gestão é tu ter um custo fixo menor possível, o mais próximo possível de 0, e tu ter somente custo variável. O que é custo variável, Leonardo? Não importa quanto é o teu custo, importa, tu tem que entender o que é custo fixo e custo variável. O custo fixo é teu gasto de aluguel, de equipe que ganha fixo. E o que é o custo variável? A minha equipe hoje é variável. Então, chegou um projeto X. Agora eu vou montar a equipe para fazer o projeto X. Quem é que vai trabalhar no projeto X? É o contrato, que vai começar no início do projeto, e a pessoa está contratada até o final do projeto. Quando finalizou o projeto, automaticamente foi desligado, né? Então todo mundo já foi contratado, a equipe foi contratada especificamente para fazer aquele projeto. Daí, tendo outros projetos, a equipe também, né, eu posso usar. Se está tudo dando certo, está tendo sucesso aquele projeto, naturalmente, e se a equipe tiver disponibilidade, eu posso também fazer outros projetos com aquela mesma equipe. E cada projeto, um contrato. Isso é custo variável. Isso é custo variável. Se por algum motivo eu quiser tirar umas férias, quiser tirar um período sabático e depois voltar, então aquele período eu praticamente não vou ter custo nenhum. Esse é o poder de uma gestão moderna. Leonardo, o Sebrae ensina isso? Não, o Sebrae ensina o contrário, pelo menos no que eu ensino, no que eu vi do material lá, mas pode ser que tenha algum, não sei se tá moderninho. Leonardo, tu te acha moderninho? Eu tento, tá? Eu acho que eu sou. Nunca vi nenhum arquiteto falar sobre gestão com mentalidade de startup. Ou falar, tu não fala, tá? Nunca vi ninguém fazer, entendeu? Falar é fácil. Pare de escutar o que as pessoas falam e comece a observar o que as pessoas fazem. Ou eu estou em Londres e eu tenho a minha equipe no Brasil e atendo clientes no Brasil. Tenho meus negócios. E então estudo a galera do Vale do Silício, estudo conceitos de startup enxuta. Então esse é um excelente livro de gestão, de mindset de gestão de startup, de mentalidade, de mindset de startup. O nome do livro é Startup Enxuta.
Eric Ries, o nome do escritor, do autor. Então, galera, o mindset alto padrão, o que eu tô falando agora extrapola alto padrão, tá? Eu tô falando de business. Porque no fim das contas, eu falo tanto de Masterclass alto padrão, né? O nome da Masterclass é alto padrão. E eu, na verdade, o nome de verdade é como tu ganhar dinheiro com arquitetura, tá? Ou como tu maximizar os teus ganhos através da arquitetura. Esse devia ser o nome. Só que se eu fizesse um nome assim, eu acho que todo mundo ia pensar que ia ser, não sei, ia ser estranho, tá? Acho que a pessoa ia ficar muito desconfiada. Então eu usei. O alto padrão, ele é um meio para isso. Ele é o melhor meio. Eu já testei vários, tá? Leonardo, tu fala de alto padrão porque tu só sabe alto padrão. Não, não é não. Eu trabalho muito com corporativo, principalmente no exterior. Eu já atuei em vários mercados, fiz um pouquinho de clínica médica, já fiz prédios para construtoras, já fiz interior de apartamento de classe média, já fiz projetos bem populares para amigos. E ainda eu tenho uma vasta, não sei se é vasta, tá? Vasta é uma palavra forte, mas eu tenho bastante experiência de projetos na Europa. Se tu for procurar o meu portfólio, teoricamente, né? A não ser que tu for um super hacker, tá? Da parada aí, mas se tu for uma pessoa normal, comum, tu só vai encontrar casas de alto padrão. Por quê? Porque eu arquivei todos os outros tipos de projetos que eu já fiz. Eu já participei de muitos concursos, já ganhei, já trabalhei com urbanismo, já trabalhei com mobiliário urbano, já trabalhei com muita coisa. Divulgo isso? Não. Isso aí me afasta do cliente alto padrão. Eu divulgo, né? Se eu vou fazer uma loja de bolo e eu tenho muita experiência com churrasco, com feijoadas, não, eu não vou mostrar a loja de bolos, eu vou mostrar só bolos, entendeu? É simples de entender. Mas esse é o primeiro erro que eu falei, o portfólio poluído. Isso afasta o arquiteto que tem um portfólio poluído, afasta. Me dá um sinônimo para portfólio poluído. É um portfólio misturado ou um portfólio, né, heterogêneo, um portfólio multidisciplinar. Esse é um termo, tá? Então, poluído, eu já estou dizendo que o portfólio multidisciplinar é poluído. Então, se eu digo portfólio poluído, tu já entende que é ruim. Multidisciplinar. Se eu falar que portfólio multidisciplinar, as pessoas vão dizer, nossa, que bom. Eu vou mostrar, eu faço desenhos de mesa, eu faço arranha-céus, eu faço master plan para condomínios. Tu começa a mostrar tudo isso, cara, teu portfólio vai para 1001 direções, ou seja, não vai para lugar nenhum. Eu preciso mostrar um esquema para vocês. O que acontece quando tu vai para várias direções. Acontece isso. E o que acontece quando tu vai para uma direção. Acontece isso. Então, o cara que vai para uma única direção, que tu pegou a tua energia e tu gastou a mesma energia. Vou mostrar de novo. Se tu gastou a mesma energia em uma única direção, tu vai andar muito mais rápido. Tu vai chegar lá muito mais rápido.
O cara que tem um portfólio multidisciplinar, é verdade que ele não consegue cliente? Não necessariamente. Ele até consegue, mas são clientes menos qualificados, são clientes que na verdade estão te escolhendo. Se tu tem um portfólio multidisciplinar, ou portfólio poluído, né, como eu prefiro chamar, o cliente está te escolhendo muito mais por uma questão de comodidade, ou porque tu é mais barato, porque teu preço foi bom, do que exatamente porque ele reconheceu que tu é boa, entendeu? Não é que tu é bom, ou não que tu é boa, não que tu seja boa do ponto de vista do cliente. Ele viu só que tu é mais barato. Tu foi mais conveniente, foi mais fácil de contratar. E quando é que tu sabe que tu tá fazendo a coisa certa? Quando tem clientes de longe, de outros estados, de outras cidades, eles saem, pegam o carro. Eu tenho uma aluna minha, fiz uma entrevista com ela, ela tem uma cliente, ela pegou o carro 200 quilômetros andando de carro até chegar em Cuiabá. Chegou em Cuiabá, fez a reunião com ela volta, mais 200 quilômetros, volta para casa. Depois tem outra reunião, ela quer ir, ela diz que não, pode ser online, a gente faz uma reunião online. Não, eu quero te conhecer, eu gosto tanto de ti que eu quero fazer presencialmente a reunião. Então, isso significa que está fazendo um bom trabalho. Os clientes têm aquele sacrifício por ti, tem o sacrifício pela tua marca, para ter a tua marca. Os clientes da Apple fazem fila, pagam caro, entendeu? O sacrifício quem não faz fila paga caro, entendeu? Porque é muito mais caro. Então pagam com dinheiro, ou pagam com suor, pagam com tempo. E essa persuasão mercadológica, marqueteira, eu ensino. E funciona, inevitavelmente, né? Então eu adoro estudar marketing, adoro estudar persuasão, adoro estudar psicologia, adoro estudar comportamento humano e dediquei os últimos anos da minha vida. Eu acho que eu comecei a estudar mais sobre isso. Eu sempre estudei um pouquinho, né? Acho que foi ali em 2006, mais ou menos, que eu comecei a intensificar. Comecei a ficar cada vez mais curioso por isso. Então já faz 15 anos. Há 15 anos, mais ou menos, eu tô toda hora estudando um pouco sobre isso. E eu fico adaptando como que isso funciona na arquitetura. O que afasta um cliente, o que afasta o arquiteto do alto padrão, essa é nova, não estava anotado, é só escutar outros arquitetos. Tu tem que viver outros mundos além da arquitetura. Outros mundos. E não é qualquer mundo, né? Outro problema. Diria que é uma das principais questões que afasta o arquiteto do cliente alto padrão. Ele acha que consegue sozinho. Todo mundo precisa de um mentor. Leonardo, quem são teus mentores? Eu tenho muitos. Eu acho que os primeiros mentores, assim, não foi um, né? Foram 2 casualmente, que mudou muito o meu jeito de pensar sobre arquitetura, foi quando eu fui trabalhar na Itália. Eu trabalhei num escritório chamado OBR. Se quiser pesquisar, vai na internet, depois tu pesquisa. É obr.eu, o site deles. Eu trabalhei lá 1 ano e meio com eles, em Gênova. Então foi o Paulo Brecha e Tommaso Principe, 2 arquitetos italianos que trabalhavam com Renzo Piano. Eles saíram do Renzo Piano e criaram um escritório super conceitual, super contemporâneo, e fazendo só arquiteturas especiais, que antigamente eu queria fazer isso no Brasil, não consegui. Eu entrei pro nicho do alto padrão, que eu vi que era a coisa mais semelhante que eu conseguia fazer do que eles faziam, era dentro do alto padrão. No caso, eles fazem poucas casas, né? Eles fazem edifício, qualquer coisa. Só que na Europa é uma coisa. O que funciona na Europa tem que ser adaptado no Brasil. E aí, né? Eu sou o cara que
que até onde eu sei, eu sou o único cara que fez isso, né? Ou está fazendo isso no Brasil. Eu nunca vi ninguém. Se alguém sabe de alguém, se tem um outro arquiteto que tem uma experiência nacional e Brasil e fica e faz esse meio de campo aí, eu nunca conheci. Então eu tenho uma experiência muito única dos dois mundos e eu nunca abandonei o Brasil, né? E sei lá por que motivo. Todo mundo me pergunta, né? Por que tu nunca abandonou o Brasil? Eu não sei por quê. Acho que coisas do coração. E nunca abandonei. Eu acho que eu sei. É justamente isso, né? Pra quem assistiu a live ontem, cara, tu é a pessoa mais sortuda do mundo, tá? Eu deixei salva a live ontem. Vai ali. Eu falei qual que é o objetivo do ser humano. O objetivo do ser humano é ser amado. Eu expliquei muito bem. Fiz uma explicação, não sei se eu expliquei muito bem, mas dediquei uns 10 minutos, 5 minutos talvez, explicando sobre isso, que isso é importante para tu entender e se conectar com o cliente alto padrão. Porque a conexão é em outra esfera, não é uma conexão de preço. Classe média, tu conecta com preço. Dá o descontinho, fechou, entendeu? Baixo preço, fechou o projeto, né? É só tu ganhar pouco e tu tem cliente, pronto. Não tem enrolação, entendeu? Cliente de classe média chegou, não sei, tá caro, tá, eu baixo bastante o preço. Então tá, fechou. Começamos, né? Demorou, já começou o projeto e começa a cobrança. Então tu consegue cliente, só que tu vai ganhar mixaria, não vai ganhar nada, entendeu? Trabalha e facilmente, se tu fizer facilmente tu pode descobrir que tá dando prejuízo. Não tá pagando nem as custas, nem a gasolina, nem a conta de telefone não tá pagando, tá? Então, eu deixei a live salva e eu falei que o objetivo é ser amado. E o fato de eu nunca largar o Brasil foi porque eu via que eu trabalhando com esses meus clientes de alta renda, eu me sentia amado, reconhecido por eles, porque a gente cria uma conexão maior, não são projetos que a gente acaba interagindo mais, né? O cliente abre a vida e, né, fala muito sobre a vida pessoal e a gente não faz um projeto expresso, não faz um projeto padrão, não é um projeto modelo que a gente simplesmente aplica para o cliente. Cada cliente tem um projeto bem diferente um do outro, uma logística diferente. E essa customização, essa personalização faz com que a gente tenha uma conexão maior e gera, além de um belo retorno financeiro, gera um reconhecimento, uma valorização. E eu vou chamar isso de amor, né? É a maneira que o arquiteto tem de ganhar amor, ser reconhecido. Então, galera, a gente precisa estar unindo esses conceitos, tudo que tem de disponível no mundo hoje. Esse erro muito comum do arquiteto é não ter um mentor. Todo mundo precisa de um mentor. Eu tenho um mentor na arquitetura, eu tenho um mentor de mindset, por exemplo, gosto muito do Peter Diamandis, que ele é um grego radicado nos Estados Unidos, e ele tem uma frase que eu adoro, né? Que é: comece pelo topo e suba. Então ele é um futurista, ele fala muito de oportunidades exponenciais. Acho que é um livro dele, inclusive, Oportunidades Exponenciais. E esse mindset tem um outro livro dele que é chamado Abundância. Então esse mindset de extrema abundância e que a gente consegue tudo que a gente quiser, a gente pode conseguir assim em termos de business. Isso é uma coisa que pra mim mexeu muito comigo quando eu comecei a estudar esse cara, tá? Então tu precisa de mentores. E quanto mais próximo tu estiver dos teus mentores, com certeza mais resultado tu vai ter, inevitavelmente. Vou começar a responder algumas perguntas aqui. Trabalhar em home office pode atrapalhar alcançar o público de alto padrão?
Não sei dizer exatamente se vai atrapalhar ou não. Hoje, eu trabalho assim. Eu não sei se atrapalha, tá? Ele não impede. Eu acho que tem coisas mais importantes que isso. Essa é a melhor resposta. A resposta correta é: não é exatamente o fato de estar em home office ou não. Não é isso. Não é essa a questão. Eu tenho alunos com home office. Se tu for olhar ali, vai procurar no YouTube. Eu postei há pouco tempo uma entrevista que eu fiz com uma arquiteta que ela dobrou o valor de projetos, né, depois que entrou no meu curso, e ela atende home office e ela fecha projetos, né, com o dobro do preço do que ela cobrava antes. Mas o home office ele não é culpado de nada, entendeu? Não é ele o responsável por vender projetos mais caros nem mais barato. O que faz isso é o reposicionamento. Reposicionamento é uma coisa muito ampla. Não é uma questão só do post do Instagram, não é só portfólio, é muito mais do que isso, né? E então é o reposicionamento. Eu quero dizer o seguinte: eu não tenho escritório hoje. Eu vendo meus projetos em torno de 100 mil reais, um pouco mais. Isso só arquitetura, sem interiores, sem luminotécnicos, sem hidro, sem hidráulico, sem elétrico, sem ar-condicionado, sem nada, tá? Só arquitetura peladinha, sem interiores, só a casca da arquitetura de uma casa normal dá 100 e poucos mil reais. Daí tem outros escritórios que tem sede fixa, que tem lavabinho casa-cor, tem um monte de sofazinho, plantinha, perfuminho, um monte de estagiário, um monte de mesa. Eu já tive isso, tá? Já tive 10 computadores, servidor, tinha rede gigabit, né? Eu adorava rede gigabit, todo mundo tinha uma rede 10/100, a minha rede era 10/1000, então a gente passava arquivo bem rapidão, assim. Na época isso era o máximo, né? Eu tinha um hub de 24 portas, 48 portas, nem me lembro o que era isso. Era um monte de engenhoca que custa grana, tá? Era um monte de engenhoca que custa grana. Eu tinha essas coisas. Hoje não tenho, hoje tá tudo no Dropbox. Hoje tá tudo aqui, ó. Olha aqui o meu business, tá? Tá tudo aqui num celular, galerinha, num celular. Tá tudo aqui, tá na nuvem. E é isso. Só que isso foi o que eu adaptei para não deixar, para não deixar que, como é que se diz, o que eu tenho na minha vida atrapalhe meus planos, entendeu? Não importa, como eu falei, cada vez que tu tá reclamando de alguma coisa, tá incomodado com alguma coisa, é uma oportunidade, é ali que tu tem que atuar, é ali que tu tem que melhorar. É isso que tu tem que resolver. Então, não é o home office que vai atrapalhar, tá? A resposta é não. Tanto faz, tá? Se tu quer ter estrutura física, tu pode ter. Se quer ter home office, tu pode ter. Cliente alto padrão procura por design de interiores para fazer interiores do projeto. Em qual canal? Sim. Ele vai procurar no Google e vai procurar no Instagram. Ele não vai procurar no LinkedIn. Ele não vai procurar no Facebook. Alguém já procurou? Facebook não se procura, né? Tipo, teoricamente procura, mas não funciona, entendeu? Então, o Facebook não é uma plataforma de busca. O Instagram, ele também não é uma plataforma de busca. O Instagram é uma plataforma de tráfego pago. O Instagram funciona ele é uma estrutura de feed. Então, o Instagram funciona através de feed. Feed é
ele vai alimentando o usuário de posts e o cara que entra no Instagram, ele não sabe o que ele vai ver. Ele entra pra não ver nada do que ele quer. Desculpa, ele não tá buscando nada, entendeu? Ele só entra pra ver o que tem, entendeu? Ele pensa assim, ó, vamos ver o que tem. E ele entra no Instagram. E daí os posts que aparecem, o segundo post é pago, o segundo post do feed é pago e o segundo post que aparece no teu feed, no teu stories também é pago. Geralmente é assim, né? Isso muda de vez em quando, mas geralmente o segundo post é pago. Então, daí depois tem alguns outros que ele coloca e depois vem outros pagos, depois outros que ele coloca e depois vem outros pagos. E o Instagram funciona com dinheiro. O Google, o YouTube é mais avançado, tá? Não é qualquer um que consegue fazer YouTube. Mas o Google é uma maneira de tu conseguir organicamente. Isso eu ensino no meu curso, inclusive, né? Como que tu faz um teste. Anota aí, tá? Pega o papel, pega o teu... Olha só o teste, tá? Escreve arquiteto Porto Alegre. E tu vai ver quem é que está em primeiro lugar lá. Primeiro ou segundo lugar no ranking orgânico. Teoricamente é para estar o meu nome, tá? De maneira orgânica. Então, eu dizer que eu sei Google, qualquer um pode dizer, entendeu? Qualquer papagaio fala. Qualquer papagaio fala. Tem que ver o que as pessoas fazem, entendeu? Então vai no Google e confere. Depois, arquiteto Porto Alegre, vê quem é que está em primeiro ou segundo lugar. Geralmente eu estou em primeiro, mas talvez o Google de cada um é diferente, talvez eu esteja em segundo no teu Google. Ó, o Google, disse ali que é Rafaela Ritter. Ali deu, só que não é o Google patrocinado. Lá em cima é o Google pago, tá? Os anúncios lá de cima tá escrito patrocinado ou anúncio. Aqueles não, porque eu não estou anunciando. Eu não estou anunciando com essas palavras-chave. Mas de maneira orgânica, ali embaixo, teoricamente, né, as últimas vezes que eu estava conferindo, ou nos últimos 10 anos, eu estou sempre ali. Entre primeiro e segundo lugar, Mader Arquitetos. Agora vai ver o teu nome. Na tua cidade, tu é de Minas, tu é de Belo Horizonte, escreve ali arquiteta Belo Horizonte. Arquiteto. Ó, daí aqui o cara falou que quem falou foi o C. Rodrigo Braga. Então Rodrigo Braga pesquisou e no Google dele disse, no meu deu Mader. É isso aí. No Google de pessoas normais, né? Geralmente dá. Eu consegui isso. Tem estratégias de SEO. Eu ensino SEO. Ó, está em primeiro lugar. Quem falou aqui foi a Juliana Gomes, arquitetura. Isso aí, Juliana. Agora, se tu escrever Juliana Gomes, ali tem um cara que falou que tá em vice, deu segundo. Isso às vezes acontece, tá? Dependendo, às vezes eu tô em segundo. Principalmente se o cara é da cidade e ele já gosta muito de um outro, entendeu? Ele já segue outro escritório. Se ele é de Porto Alegre. Mas o orgânico eu sou o primeiro. Em geral, né? Muitas vezes eu sou. Então, se tu escrever o teu nome, talvez tu seja o primeiro, mas as pessoas não procuram pelo teu nome. Porque a gente tá vendo como atrair clientes, né? E para tu atrair clientes, tu tem que... para tu atrair clientes, tu tem que pensar como o cara pensa, como que o teu cliente pensa. Isso eu falei muito na live, acho que não sei se foi na live de ontem ou de ontem, que tu tem que entender como que o cara pensa, o que ele está procurando. O cara pensa em achar um arquiteto. Tá, mas aonde eu quero arquiteto? Eu quero, né, arquiteta Cuiabá. Eu quero arquiteto Fortaleza. Leonardo, eu moro em São Paulo. Se eu usar a tua técnica, eu vou ficar em primeiro lugar? Cara, é mais difícil, porque São Paulo é muito concorrido. Mas, se tu já ir para a primeira página
num mercado como São Paulo, que é um mercado zilionário, eu estaria muito feliz. Estar na primeira página quando o cara escreve organicamente, sem pagar nada, entendeu? É uma página mais cara que tem. Tu está arquiteto Porto Alegre, em São Paulo, nem sei quem é. Vou pesquisar. Por que eu não me coloco lá? Porque, não sei, nunca pensei nisso, tá? E também por outro motivo que o cliente vai ver, tá, mas tu não tá em São Paulo, entendeu? Daí ia ser complicar muito, né? Então tem que ser autêntico. Então eu não estou em São Paulo, fica complicado. Mas o meu escritório sempre foi em Porto Alegre e está registrado em Porto Alegre. Então eu sou arquiteto de Porto Alegre, então eu escolhi Porto Alegre para ranquear. Vamos ver outra pergunta. E quando o cliente chega com fachada ou plantas prontas? Isso acontece. No alto padrão, às vezes acontece, às vezes não. Depende. Quando o cliente chega com desenhos prontos, chega com uma fachada pronta, umas plantas baixas prontas, e ele acabou de contratar para fazer um projeto, tu aceita isso na boa e diz que tu vai trabalhar em cima disso, tá? E daí eu sempre faço, quando o cliente faz isso, eu acabo desenvolvendo uma versão que é bem a versão que ele pediu, só que eu não arrumo, tá? É bem a versão que ele pediu mesmo, entendeu? Sem arrumar ela, entendeu? Eu deixo bem como ele deixou mesmo, tá? Que o cliente não é arquiteto, então geralmente não funciona. E depois eu faço uma outra versão, que essa é o capricho. E essa fica massa pra caramba. Que é com tudo que eu acredito que seja bom. Então a planta baixa vai funcionar com tudo que ele pediu. Antes disso, tu fez uma entrevista com ele e tu tem um programa de necessidades e tu ouviu bastante o cliente, tudo que ele quer, os sonhos dele. E daí tu contemplou, na planta nova tem tudo que o cliente pediu. Inclusive tem os sonhos dele, da mulher, porque o cara que fez isso, às vezes o cara fez sozinho, nem deu bola porque a mulher queria. E daí na tua versão de projeto ela vai ser muito melhor, tu é arquiteto, tu é arquiteta, e vai contemplar tudo que o cliente pediu. Então tu vai colocar isso, né? E vai comparar e vai mostrar as duas versões. Então, depois dessa, nunca aconteceu de um cliente preferir a versão dele. Nunca aconteceu. Calma aí que eu acho que tem... como posso vender só projeto para o cliente sem acompanhamento de interiores? Ora, vendendo... atendendo um cliente... Aquilo eu sempre faço, tá? Aqui, ó. Atendendo um cliente alto padrão... Marcou 2 chamadas e não participou. O que fazer? Insistir, marcar outra? O posicionamento não tá tão forte, né? Olha só, eu tenho aqui um reloginho, aqueles da Apple, tá? Daí, quando a Apple lançou, eu não tinha nada que fazer, vou lá ver. Daí acho que eu ia comprar, né? Por algum motivo caí no encantamento lá da marca, na propaganda. Eu assisti a propaganda e cara, isso aí gostei, né? Caí no posicionamento deles. E eu fui lá na loja pra comprar, não tinha mais, tinha esgotado. Daí eu cheguei pra comprar na internet, também não tinha na internet. Daí eu tive que esperar um tempão até liberarem. Até que tivesse estoque de novo. Então, quando o posicionamento é forte, o cliente se sacrifica. Quando o posicionamento é fraco, né, é o arquiteto que fica correndo atrás e a tendência é que ele tem pouco poder, entendeu? No fundo, é uma questão de poder. Em algumas relações, o cliente tem poder. Em outras relações, é o empresário que tem poder. E eu falo muito a palavra arquiteto, mas
quando o cara entra no curso, quando o cara entra num treinamento meu, ele vê que a mentalidade é de empresário, entendeu? Tu vira uma empresa, é um business. Tu constrói uma empresa e tu quer que o cliente se sujeite às suas regras. Então, o que eu tenho para dizer é uma notícia boa. É possível tu reverter e não ter mais isso. É possível tu persuadir teus clientes a entrarem segundo as tuas regras, a obedecer as tuas regras. É fácil? Eu diria, tudo na vida tem uma certa dificuldade, tá? Mas é possível, seguindo um passo a passo, tu vai chegar lá. Então, qual que é o problema? Quando a gente fica super disponível e querendo todo mundo, essa questão do portfólio multidisciplinar, é que tu tá querendo todo mundo, entendeu? Agora, um restaurante que ele é muito nichado, que ele é caro. Eu dei o exemplo de um restaurante em Chicago, que era é o melhor restaurante de Chicago. Ele é pequenininho, ele tem uma fila de espera de mais de um ano. Então é assim, e quando as pessoas ouvem isso, cara, dá vontade de provar aquele restaurante. E eu esqueci de perguntar para o meu amigo que mora lá, ou que mora na região de Chicago, né? Ele mora em Michigan. Ele, que não é tão perto assim, mas é médio. E eu esqueci de perguntar para ele que tipo de comida eles servem, entendeu? Então, quando a marca é tão grande, o cara esquece de dar importância até porque seria o mais importante.